O livro proibido de Adão e Eva. A jornada esquecida. E se eu lhe dissesse que o relato bíblico de Adão e Eva apenas sugere os desafios que eles enfrentaram após deixarem o Éden? E se a verdadeira história de sua fé, luta e esperança por redenção tivesse sido intencionalmente omitida da Bíblia Ocidental? O livro de Adão e Eva, preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope, mas banido da maioria das tradições ocidentais, revela uma narrativa não contada sobre a vida do primeiro casal após o paraíso. Esta obra descreve suas batalhas contra o desespero, encontros com o inimigo e intensa penitência, uma jornada de fé que se estende muito além do que conhecemos através do Gênesis. Bem-vindos às histórias profundas da Bíblia, onde hoje abriremos as páginas deste livro perdido para descobrir a mais antiga história da humanidade sobre redenção e perseverança. Se você está pronto para ver a jornada de Adão e Eva como nunca antes, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever enquanto revelamos a história esquecida da primeira família da humanidade, uma história de resiliência, devoção e a eterna promessa de redenção. O momento do exílio. O momento do exílio de Adão e Eva do Éden é uma das cenas mais comoventes e pungentes da Bíblia. Imagine o profundo choque e dor quando deixaram o único lar que já conheceram, um paraíso de comunhão perfeita com Deus. Como lemos no livro de Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que haviam sido tomados. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Os portões do Éden, antes abertos e convidativos, agora estavam selados atrás deles com uma finalidade inquebrantável. Pela primeira vez, Adão e Eva sentiram o peso da separação da presença de Deus, uma experiência que deve ter parecido um tipo de morte espiritual. O mundo além do Éden, um lugar de natureza indomada e solo estéril, estendia-se diante deles. Desconhecido, severo e completamente impiedoso. No livro de Adão e Eva, a reação deles a este exílio é descrita em detalhes vívidos. Cláudio, um antigo estudioso etíope, descreve como o casal caiu ao chão, chorando, consumidos pelo arrependimento e tristeza. Eles clamaram a Deus, sobrecarregados pela percepção do que haviam perdido. A beleza do Éden, a proximidade de sua presença, a facilidade e abundância que o paraíso proporcionava. Por que nos afastaste da tua presença, ó Senhor? O que faremos sem ti? Seus corações pareciam clamar. Seu pranto não era meramente por um paraíso físico perdido, mas por um vínculo com Deus que agora estava ferido. Seus espíritos estavam esmagados enquanto enfrentavam a dura verdade. A vida fora do Éden não seria nada como o paraíso que deixaram para trás. Este exílio marca um novo capítulo, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Neste momento, vemos as primeiras consequências do pecado. Um relacionamento fraturado com Deus e uma vida que agora seria marcada pela luta, trabalho árduo e tristeza. A terra, que antes livremente dava seus frutos, agora resistiria a eles enquanto experimentavam em primeira mão a maldição que caíra sobre a terra. Como lemos em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, e Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A distância física do Éden representava uma realidade muito mais profunda, uma separação espiritual que levaria gerações para ser superada. Suas vidas diárias seriam agora um lembrete da separação de Deus, e cada espinho e abrolho ecoaria as consequências do pecado. No entanto, mesmo nesta tristeza, Adão e Eva se agarraram à esperança de que talvez, um dia, pudessem encontrar um caminho de volta para Deus. Os primeiros dias no deserto. O livro de Adão e Eva descreve seus primeiros dias neste novo mundo como repletos de confusão e sofrimento. A luz do sol, antes suave no Eden, sentia-se áspera e impiedosa. Eles sentiram fome e dor pela primeira vez, sensações desconhecidas no paraíso. A terra, antes macia sob seus pés, agora parecia inflexível e estéril. Rafael, um sábio estudioso de textos antigos, descreve como Adão,
que antes cuidava amorosamente dos exuberantes jardins do Éden, agora enfrentava um solo que lhe resistia, espinhos que picavam suas mãos e plantas que murchavam sob seus cuidados. No entanto, em meio a essas dificuldades, o anseio de Adão e Eva por Deus permaneceu. O livro de Adão e Eva revela a profundidade de seu arrependimento e desejo de restaurar o que foi perdido. Apesar de sua angústia, eles começavam cada dia com oração, buscando a misericórdia de Deus. A realidade de seu exílio trouxe uma nova dimensão à sua fé, uma fé agora marcada pela humildade, tristeza e necessidade de perdão. Sua jornada pelo deserto tornou-se uma peregrinação vitalícia de arrependimento. Eles viviam com o lembrete diário do que havia sido perdido, mas seus corações ansiavam pela proximidade que outrora conheciam. As palavras do Salmo 51, versículos 10 a 12, capturam a essência de seu anseio em oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Em seu exílio, Adão e Eva representam o início da jornada coletiva da humanidade, uma jornada que cada um de nós empreende, marcada pela tensão entre as consequências do pecado e a esperança de redenção. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, o desejo de reconciliação com Deus está escrito em nossos corações, um desejo que ecoa através de todas as gerações desde então. As tentações do inimigo. No livro de Adão e Eva, o papel de Satanás não termina com a tentação original no Éden. Na verdade, o texto mostra Satanás retornando repetidamente, tentando implacavelmente erodir a fé de Adão e Eva e separá-los completamente de Deus. Fora do Éden, eles não estavam apenas em exílio físico. Haviam entrado em um campo de batalha espiritual onde suas almas estavam constantemente sob ataque. Como Jesus nos lembra em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tendo perdido seu lugar no céu muito antes, Satanás via o exílio de Adão e Eva como uma vitória distorcida. Mas seu ódio pela humanidade ia além disso. O objetivo de Satanás era ver a criação de Deus completamente arruinada, e ele procurava mergulhar Adão e Eva ainda mais no desespero, ressentimento e separação de seu Criador. Um dos esquemas de Satanás, detalhado no livro de Adão e Eva, foi aparecer diante deles disfarçado como um anjo glorioso de luz. Mateus, um velho eremita que estudou os textos antigos, descreve como o enganador se aproximou deles fingindo simpatia, dizendo que viera para ajudá-los a retornar ao paraíso. Esta era uma mentira profundamente sedutora para Adão e Eva que, com o coração partido pela separação de Deus, ansiavam por um caminho de volta ao Éden. Mas as promessas de Satanás eram um cruel engano, como vemos refletido em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que nos adverte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aparecendo como um ser de glória radiante, Satanás sussurrou-lhes promessas de conforto, alívio do sofrimento e a esperança de retornar ao Éden. Ele ofereceu-lhes uma saída de sua dor, explorando sua vulnerabilidade e anseio. Em uma instância particularmente perturbadora, Satanás até os tentou a se jogarem de um alto penhasco, sugerindo que este ato de sacrifício agradaria a Deus e os devolveria ao paraíso. Ele tentou explorar seu desespero, tentando transformar seu desejo pela presença de Deus em autodestruição. Mas Adão e Eva, embora fisicamente cansados e espiritualmente feridos, sentiram um engano em suas palavras. Eles resistiram, invocando a misericórdia e proteção de Deus em uma oração desesperada, rejeitando as mentiras de Satanás. Em cada um desses encontros implacáveis, o ódio de Satanás pela humanidade torna-se claramente evidente. Ele busca não apenas enganá-los, mas cortar completamente sua fé, transformando sua tristeza em rebelião contra Deus. Esta representação de Satanás como um inimigo persistente e odioso ilustra a incessante guerra espiritual que a humanidade tem enfrentado desde o princípio. Como vemos em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes.
A sobrevivência de Adão e Eva nesses momentos dependia inteiramente de sua confiança em Deus. Cada vez que Satanás atacava, eles se agarravam à sua fé e buscavam a misericórdia de Deus, orando por força para resistir aos esquemas do inimigo. Sua resiliência torna-se um testemunho do poder da fé e da proteção que vem quando depositamos nossa confiança em Deus, como vemos no Salmo 91, versículos 2 e 3. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas sua batalha não foi fácil. Cada encontro deixava Adão e Eva emocionalmente esgotados, seus espíritos cansados da constante tentação e engano. E, ainda assim, mesmo em seus momentos mais fracos, eles escolheram clamar a Deus. A crueldade de Satanás serviu apenas para fortalecer sua dependência de Deus, tornando sua fé um escudo contra seus ataques. Através dessas provações implacáveis, a jornada de Adão e Eva reflete a batalha inflexível que todo crente enfrenta contra as forças das trevas. Sua resistência nos lembra que, embora o inimigo possa tentar enganar, a fidelidade de Deus é nossa força. Tiago capítulo 4, versículo 7 nos encoraja com esta poderosa promessa: Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em seu exílio, Adão e Eva tornaram-se símbolos de resiliência, permanecendo firmes em sua fé apesar dos incessantes ataques de Satanás. Sua luta é um lembrete para todos nós de que, nos momentos de fraqueza e tentação, a força para resistir não vem de dentro, mas de nossa confiança em Deus, uma lição que fala poderosamente aos crentes ao longo dos tempos. O profundo arrependimento. No livro de Adão e Eva, um dos temas mais marcantes é a profundidade de seu arrependimento. Reconhecendo a gravidade de sua desobediência, Adão e Eva comprometeram-se com uma vida de profunda e interminável devoção e penitência, buscando restaurar seu relacionamento com Deus. Sua jornada no exílio não era simplesmente sobre sobrevivência. Era uma peregrinação espiritual marcada pela tristeza, humildade e busca diária do perdão de Deus. Sofia, uma estudiosa de textos apócrifos, nota como no livro, Adão e Eva praticam atos de penitência que são tanto poderosos quanto simbólicos. Eles jejuam, oram e suportam fisicamente dificuldades como forma de expressar seu remorso. Em um relato comovente, Adão e Eva entram em rios separados, imergindo-se nas águas frias como um ato de arrependimento. Adão permanece no rio Jordão por 40 dias, jejuando e clamando por misericórdia, enquanto Eva fica no rio Tigre por 37 dias, espelhando sua devoção. Seu sofrimento físico representa um profundo desejo interior de reconectar-se com o Criador com quem outrora caminhavam tão intimamente no Éden. Sua penitência lembra o apelo de Davi no Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Os corações de Adão e Eva estavam verdadeiramente quebrantados pela percepção de seu pecado. Através de seus atos de arrependimento, eles não estavam simplesmente buscando apaziguar Deus, mas limpar seus próprios corações e se aproximar dele. Seu arrependimento não era apenas um ritual. Era um modo de vida, uma constante e sincera volta para Deus. O livro de Adão e Eva ilustra a intensidade deste arrependimento mostrando como, mesmo em meio à dificuldade, Adão e Eva nunca vacilaram em seu compromisso com a oração e o jejum. Cada manhã, eles se levantavam, curvavam a cabeça ao chão e oravam a Deus, pedindo perdão e implorando por sua misericórdia. Eles repetiam esta rotina dia após dia, abraçando uma vida marcada pela humildade e tristeza. Este ritmo diário de oração nos lembra de Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo no exílio, eles se agarraram à esperança de que a misericórdia de Deus era nova a cada dia, renovando seus corações no arrependimento. Através de sua devoção, Adão e Eva demonstram que o arrependimento não é apenas um momento, mas uma jornada. Eles nos ensinam que o verdadeiro arrependimento envolve mais do que meras palavras.
requer um coração transformado e um compromisso renovado com Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 oferece um poderoso chamado a todos os crentes: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. No exílio, a penitência de Adão e Eva os aproximou de Deus, purificando seus corações enquanto buscavam restaurar o que havia sido perdido. Mas sua jornada de arrependimento não foi fácil. O texto descreve como, mesmo enquanto buscavam a Deus fervorosamente, eles lutavam com sentimentos de culpa e tristeza. Ansiavam pelos dias no Éden quando caminhavam livremente na presença de Deus. Agora, cada passo era marcado por dor física e emocional. No entanto, em vez de deixar que seu arrependimento os consumisse, eles canalizaram sua tristeza em devoção, permitindo que ela aprofundasse seu relacionamento com Deus. Em uma cena, Adão é registrado dizendo: Ó Senhor, olha para minha fragilidade e tem misericórdia de mim. Não me abandones em meu desespero. Esta linha, refletindo o espírito do Salmo 51, ecoa sua esperança de restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eles reconheceram que somente Deus poderia curar a fragilidade dentro deles, e confiaram que sua misericórdia seria suficiente. Através destes atos de penitência, Adão e Eva nos ensinam sobre o poder de uma vida vivida em humildade e devoção. Eles nos mostram que o arrependimento não é sobre punição, mas sobre reconectar-se com Deus, deixando o orgulho de lado e abraçando um caminho de renovação espiritual. A deles era uma jornada de busca pela presença de Deus apesar de se sentirem distantes, de invocar sua misericórdia apesar de se sentirem indignos. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus promete: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O luto de Adão e Eva não era apenas pelo Éden. Era pela proximidade com Deus que ansiavam recuperar. Desta forma, a história de Adão e Eva torna-se um exemplo de fé vivida através do arrependimento. Eles nos lembram que, embora o pecado separe, o verdadeiro arrependimento nos aproxima de Deus. Sua história nos convida a abraçar a humildade, sabendo que o perdão de Deus é tão infinito quanto seu amor, e que cada ato de sincero arrependimento nos aproxima dele. Os filhos e a tragédia. Após anos de luta, arrependimento e resiliência, Adão e Eva receberam um precioso presente: filhos. Seu primeiro filho, Caim, logo foi seguido por seu irmão Abel, trazendo nova esperança para suas vidas e um sentido de propósito para seu exílio. No livro de Adão e Eva, o nascimento de Caim e Abel é descrito como um momento de profunda alegria e gratidão para Adão e Eva. Estas crianças não eram apenas bênçãos, eram símbolos de vida e redenção, um novo começo em um mundo marcado pelo pecado. Gênesis capítulo 4, versículo 1 captura esta alegria com simplicidade. Disse então o homem: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. As palavras de Eva refletem sua gratidão e reconhecimento de que, mesmo no exílio, a presença de Deus ainda estava com eles. Seus filhos lembravam-lhes que a vida ainda era sagrada, que a promessa de Deus de um futuro redentor poderia viver através de seus descendentes. Lucas, um teólogo que estudou os textos antigos etíopes, observa que Caim e Abel eram mais do que filhos. Eram sinais de que a misericórdia de Deus ainda persistia, uma promessa de esperança em meio a uma paisagem de dificuldades. No entanto, como sabemos de Gênesis, a história de Caim e Abel logo se tornaria uma tragédia. A inocência de seu nascimento foi ofuscada pela realidade do domínio do pecado sobre a humanidade. À medida que os meninos cresciam, diferenças começaram a surgir. Caim, um agricultor, tornou-se endurecido, movido pelo ciúme e ressentimento, enquanto Abel, um pastor, era descrito como gentil e devoto. O livro de Adão e Eva descreve essas primeiras divisões, destacando como os efeitos do pecado se espalharam de Adão e Eva para seus filhos, trazendo tensão e inveja para seu lar. Em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5, lemos sobre as ofertas que ambos os irmãos trouxeram ao Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O ciúme de Caim cresceu ao ver o favor de Deus sobre Abel, e nessa amargura, a influência do pecado se enraizou. Um dia, em um momento que marcaria a primeira tragédia humana, Caim permitiu que seu ciúme o dominasse. Consumido pela inveja, ele levou Abel a um campo e tirou sua vida, manchando a terra com o sangue de seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 8 registra este momento crucial. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Para Adão e Eva, a perda foi impensável. A alegria da família havia se transformado em tristeza indizível. Seu filho não estava apenas morto, mas outro filho estava perdido para a raiva e o ódio. O custo do pecado agora havia alcançado seus filhos, despedaçando a família que eles haviam estimado. No livro de Adão e Eva, a profundidade da dor de Adão e Eva é descrita com detalhes poderosos. Eles lamentam não apenas a morte de Abel, mas a perda espiritual de Caim. O texto diz que o coração de Adão estava esmagado pela tristeza ao perceber o peso do que havia acontecido, uma consequência direta da queda da humanidade da graça. A morte de Abel tornou-se um trágico lembrete da escuridão que o pecado havia introduzido no mundo. Eles não podiam mais proteger seus filhos da maldição que haviam trazido à existência. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, Deus fala a Caim, dizendo: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Estas palavras transmitem a consequência cósmica das ações de Caim. A própria terra lamenta a perda de vida inocente, e o efeito cascata da devastação do pecado alcança toda a criação. Para Adão e Eva, este momento solidificou a realidade de seu exílio. Não apenas estavam separados de Deus, mas seus filhos agora carregavam a marca de sua transgressão. E, no entanto, mesmo em sua tristeza, Adão e Eva não abandonaram sua fé. Eles continuaram a se voltar para Deus, apoiando-se nele para encontrar força em sua hora mais sombria. Eles suportaram a perda com humildade, reconhecendo que as consequências do pecado eram maiores do que poderiam ter imaginado. Romanos capítulo 5, versículo 12 fala sobre o efeito cascata do pecado, declarando: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A dor de Adão e Eva pela morte de Abel é mais do que a dor de perder um filho. É a dor de ver o alcance do pecado tomar conta da próxima geração. Apesar da tragédia, sua esperança em Deus permaneceu. Embora Caim estivesse perdido para eles eventualmente tiveram outros filhos, e se agarraram à promessa de que um dia um Salvador viria para curar o que estava quebrado. Esta história nos lembra que, mesmo em meio à tristeza, o plano redentor de Deus permanece. Sua história nos desafia a nos agarrarmos à fé mesmo quando o peso da perda parece esmagador, sabendo que a promessa de Deus ainda é verdadeira. Através da história de Caim e Abel, Adão e Eva enfrentaram as dolorosas consequências do pecado em primeira mão. Sua família tornou-se a primeira a experimentar tanto a vida quanto a morte, alegria e tristeza. Esta era a nova realidade de um mundo caído. No entanto, mesmo nas profundezas da perda, eles continuaram a confiar na promessa de Deus, acreditando que um dia sua tristeza seria redimida e a humanidade seria restaurada. A luta pela sobrevivência. A vida fora do Éden era uma luta implacável para Adão e Eva. O paraíso exuberante que outrora desfrutavam foi substituído por uma paisagem dura e impiedosa. Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 9, captura o cerne de sua nova realidade, quando Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Não mais podiam Adão e Eva simplesmente colher frutas de uma árvore ou beber livremente dos riachos do Éden. Agora, cada bocado de comida vinha com suor e luta, e cada dia era marcado pela fadiga do trabalho e a picada dos espinhos.
Sua conexão com a terra havia se transformado em algo doloroso, um lembrete constante das consequências do pecado. No livro de Adão e Eva, esta dificuldade é detalhada em cenas vívidas. Daniel, um monge que passou décadas estudando os textos antigos, descreve como Adão e Eva não apenas suportaram desafios físicos, mas também o peso emocional da vida no exílio. Eles enfrentaram fome, doenças e o frio mordente da noite sem o abrigo e a abundância que o Éden uma vez proporcionou. O solo resistia a eles, as estações viravam-se contra eles, e cada tarefa exigia força que nunca antes sabiam que precisariam. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência em um mundo que agora parecia hostil. O Salmo 90, versículo 10 reflete este cansaço, dizendo: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Os dias de Adão e Eva, antes cheios de facilidade, agora eram marcados por problemas e trabalho árduo. Eles agora entendiam a fragilidade da vida e o custo do pecado, enquanto o mundo ao seu redor parecia espelhar seu exílio espiritual. O peso emocional de suas circunstâncias era pesado. Cada dificuldade lembrava-os do que haviam perdido. A presença de Deus, antes uma realidade reconfortante, agora parecia distante. No entanto, mesmo enquanto enfrentavam dificuldades físicas, eles continuavam a buscar a Deus. Cada dia, eles se levantavam e ofereciam orações, pedindo força para suportar. Embora se sentissem separados de Deus, eles se agarravam à sua fé, usando a oração como sua âncora em um mundo que se tornará quase irreconhecível. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina sobre a confiança em Deus, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Para Adão e Eva, cada momento de oração era um ato de rendição, colocando seus fardos diante de Deus. Embora a paisagem fosse estéril e o solo duro, eles encontraram força espiritual através desta conexão, lembrando-se de que a promessa de redenção de Deus ainda estava viva. Seus dias eram cheios de dor e suas noites de anseio, mas eles perseveraram, aprendendo a se adaptar a este novo mundo. No livro de Adão e Eva, fica claro que eles tiravam força de seu amor um pelo outro e de sua fé compartilhada. Eles enfrentavam doenças, e quando um adoecia, o outro o cuidava até a recuperação. Eles suportavam as estações amargas juntos, uma unidade que os mantinha resilientes mesmo quando o mundo físico ao seu redor desafiava cada passo. Cada uma de suas lutas nos lembra da fragilidade da vida e da perseverança necessária para suportar dificuldades. Sua resiliência foi forjada através da unidade, e sua esperança foi sustentada por sua fé na misericórdia de Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, somos informados: bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação. Porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A jornada de sobrevivência e sofrimento de Adão e Eva os aproximou da compreensão do peso da promessa de Deus, uma coroa de vida que viria, mas somente após o teste de fé e perseverança. Eles chegaram a entender que cada espinho no campo, cada estação seca e cada gota de suor faziam parte da vida que haviam escolhido através do pecado. Mas sua sobrevivência era mais do que apenas suportar dificuldades físicas. Era sobre aprender a viver em dependência de Deus, aceitando sua fragilidade e buscando força diária nele. O livro de Adão e Eva nos ensina que, mesmo quando o mundo parece duro e impiedoso, a presença de Deus pode ser um refúgio, e a fé pode transformar o sofrimento em uma oferenda de resistência. Nesta seção de sua história, Adão e Eva tornam-se símbolos de resiliência e fé, mostrando-nos que diante das provações da vida, nossa força é encontrada na rendição e confiança em Deus. Seu sofrimento nos lembra que, embora o pecado tenha trazido a fragilidade ao mundo, a fé tem o poder de nos sustentar, ensinando-nos paciência, humildade e a força para perseverar. A promessa de redenção. Nos momentos mais sombrios de seu exílio, Adão e Eva se agarraram a uma esperança profunda, a promessa de redenção. O livro de Adão e Eva nos conta que Deus, em sua misericórdia, não os abandonou em seu sofrimento. Em vez disso,
Ofereceu-lhes um vislumbre de um futuro Salvador que, em última análise, superaria a separação entre Deus e a humanidade. Esta promessa tornou-se o fundamento da esperança de Adão e Eva, um farol de luz que os mantinha avançando apesar de suas dificuldades. Esta profecia de um Redentor vindouro alinha-se com a primeira promessa messiânica que vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus fala à serpente após a queda, dizendo: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta poderosa declaração ofereceu a Adão e Eva uma faísca de esperança de que um dia um descendente deles derrotaria o inimigo e restauraria o vínculo entre Deus e a humanidade. De acordo com o livro de Adão e Eva, as palavras de Deus foram uma garantia de que, embora tivessem caído, seu plano redentor já estava em movimento. Gabriela, uma estudiosa dos textos cristãos orientais, explica que Deus revelou que um dia um Salvador viria de sua linhagem, um Salvador que superaria o pecado, a morte e a separação que havia sido criada por sua desobediência. Para Adão e Eva, que haviam visto em primeira mão as consequências de suas ações, esta promessa era tudo. Deu significado ao seu sofrimento e transformou seu exílio em uma jornada em direção à eventual reconciliação. A ideia de um Salvador que redimiria a fragilidade da humanidade é tecida ao longo do Antigo Testamento. Isaías capítulo 53, versículo 5 prevê a vinda deste Redentor, dizendo: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta promessa prenuncia a chegada de Jesus, que os cristãos acreditam cumprir a antiga profecia, superando a divisão que começou no Éden. Ao longo de suas vidas, Adão e Eva se agarraram a esta esperança, transmitindo a promessa aos seus descendentes. A profecia de um Redentor tornou-se um farol de fé para as gerações vindouras, sustentando-os através do exílio, dificuldades e separação de Deus. Mesmo enquanto experimentavam a dor da perda e as provações da sobrevivência, eles confiavam que o plano de Deus se desenrolaria em seu tempo. Eles acreditavam que um dia um descendente deles desfaria a maldição e restauraria o lugar da humanidade na presença de Deus. No Novo Testamento, esta esperança é reafirmada em João capítulo 3, versículo 16, onde lemos: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O anseio de Adão e Eva por reconciliação ecoa nesta promessa de salvação, uma promessa que seria cumprida em Jesus Cristo, o Redentor que veio para superar a divisão entre Deus e a humanidade. O livro de Adão e Eva sugere que esta promessa não era apenas uma vaga esperança, mas uma fonte de força diária para Adão e Eva. Cada vez que enfrentavam dificuldades, lembravam-se de que sua história era parte de algo maior, algo que se estendia além de seu sofrimento imediato. Eles estavam participando de um plano divino que um dia traria cura e renovaria toda a criação. Romanos capítulo 5, versículo 19 fala desta visão redentora, dizendo: Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em seu exílio, Adão e Eva tornaram-se símbolos de esperança, uma esperança de que o amor e a misericórdia de Deus eram maiores do que o peso do pecado. A promessa de um Salvador ofereceu-lhes uma visão de um mundo restaurado, um mundo onde a humanidade mais uma vez caminharia em harmonia com Deus. Sua fé nesta promessa alimentou sua resiliência, transformando sua tristeza em expectativa e seu exílio em uma jornada sagrada de volta à graça de Deus. Sua história de esperança ecoa através dos séculos, alcançando cada geração que sentiu o peso da separação de Deus. A esperança de um Salvador vindouro, de uma promessa que um dia seria cumprida, fala ao coração de cada crente, lembrando-nos de que, não importa quão profunda seja a tristeza, a redenção de Deus está sempre próxima. O legado de fé. À medida que as vidas de Adão e Eva chegavam ao fim, eles se tornaram mais do que apenas os primeiros pais. Tornaram-se pilares de fé para seus descendentes. No livro de Adão e Eva, aprendemos como Adão e Eva, apesar de suas dificuldades, abraçaram seus papéis como guias e professores, deixando um legado de fé, perseverança e esperança.
Eles compartilharam sua história do Éden, da queda e da profecia de um futuro Salvador, incutindo em cada geração uma visão da redenção e misericórdia de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 3 registra o legado contínuo de Adão. Tendo Adão vivido 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Após a perda de Abel e a partida de Caim, Deus lhes deu outro filho, Sete, um lembrete de que seu propósito continuaria através de sua família. Através de Sete e seus descendentes, Adão e Eva transmitiram não apenas seu conhecimento da criação e do pecado, mas a esperança da promessa de Deus. Isaías, um erudito bíblico que estudou os textos etíopes, observa que no livro de Adão e Eva, eles ensinam seus filhos sobre a beleza e harmonia do Éden, não meramente para evocar nostalgia, mas para lembrá-los da santidade de Deus e da paz encontrada em sua presença. Seu legado era mais do que apenas uma história. Era um chamado ao arrependimento, humildade e fé na bondade de Deus. As lições que compartilharam lembraram seus descendentes do que havia sido perdido e da futura redenção que aguardava. Provérbios capítulo 22, versículo 6 captura este espírito. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. À medida que a família crescia, Adão e Eva lembravam-lhes que as lutas da vida tinham significado além do imediato. Eles faziam parte de uma história maior, tecida por Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, lemos: Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Este mandamento, dado gerações depois, reflete a própria prática que Adão e Eva seguiram ao compartilhar a promessa de Deus com cada nova geração. Em seus anos finais, Adão e Eva abraçaram o papel de mentores espirituais, mostrando à sua família que fé significava se agarrar às promessas de Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam sombrias. Eles ensinaram seus descendentes sobre oração, jejum e atos de devoção, transmitindo as tradições de penitência que haviam praticado no deserto. Estes atos tornaram-se uma maneira para sua família se conectar com Deus, mesmo sem a presença imediata que eles uma vez conheceram no Éden. Hebreus capítulo 11, versículos 13 e 14 fala desta fé, dizendo: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Adão e Eva ainda não haviam visto o Salvador, mas viveram com fé na promessa de Deus, transmitindo à sua família uma profunda confiança na futura redenção que viria. O livro de Adão e Eva encerra com a descrição de sua passagem, retratando sua partida como um tempo de tristeza e reverência. Seus descendentes lamentaram não apenas a perda de seus pais, mas a passagem das primeiras testemunhas da criação de Deus. Eles sabiam que as vidas de Adão e Eva continham lições inestimáveis sobre perseverança, arrependimento e a esperança de um relacionamento restaurado com Deus. Após suas mortes, sua família levou adiante seu legado. Seus filhos e netos mantiveram vivas as histórias do Éden, a profecia da redenção e as práticas de oração e devoção. A fé de Adão e Eva viveu, preparando o cenário para as futuras gerações que aguardariam o cumprimento da promessa de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, vemos o impacto da vida e legado de Adão. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O legado de Adão e Eva é de fidelidade apesar do exílio, esperança apesar das dificuldades, e a determinação de se agarrar às promessas de Deus. Eles deixaram uma história que seria recontada por gerações, cada recontar um lembrete do início da humanidade, da queda, e da promessa definitiva de redenção. Através de suas vidas, eles mostraram que mesmo em um mundo quebrado, a fé poderia perdurar, criando um legado que aponta de volta para a graça de Deus e adiante para sua promessa eterna. Conclusão. O chamado à reflexão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através do livro de Adão e Eva. Se esta história da fé e luta mais antiga da humanidade tocou você, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever nas histórias profundas da Bíblia.
Deixe um comentário abaixo com seus pensamentos. Qual lição da jornada de Adão e Eva fala mais a você? Como a história deles inspira você em sua própria caminhada de fé? Lembre-se, a história deles pode ter começado no exílio, mas aponta para a redenção, uma promessa que permanece viva para cada um de nós hoje, enquanto enfrentamos nossas próprias lutas. Que possamos, como Adão e Eva, nos agarrar firmemente à esperança do amor infalível de Deus e seu plano de restauração.